Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aí no nosso segundo encontro da segunda edição do Bate-Papo Linguístico. Eu sou a professora Fernanda Ricardo Campos, sou leitora aqui na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e estou trabalhando junto à Cátedra de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA e o setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Nós criamos o Bate-Papo Linguístico, é um ciclo de palestras para estudantes e profissionais e professorado em português aqui na Argentina. Ele tem o objetivo de promover discussões e reflexões entre os participantes, né? E com o intuito também de observar algumas demandas que possam auxiliar, tanto na formação dos alunos do professorado, quanto na prática desses professores, né, que já estão em sala de aula. Para essa edição, nós contamos com a presença de convidados do CESPUC, o Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da Pontifícia Católica de Minas Gerais, a Cátedra do Instituto Camões, que tem também, né, nós temos objetivos bem parecidos, né, de incentivar, promover pesquisa nesse campo aí da língua do português como língua estrangeira. Essas palestras elas serão publicadas depois em formato de e-book, como um meio de ampliar a função social desse evento, né, de fomento à pesquisa, com chances aí de atingir um público maior posteriormente. A palestra de hoje, o assunto o tema é desafios da preparação de material didático para o ensino de português como língua estrangeira. Eu já queria deixar assim, um agradecimento especial aos professores que vão apresentar, a professora Evângela Barros e o professor Giliar Brandão, porque material didático falar sobre material didático, assim, eu acho que é crucial para o ensino, para a aprendizagem em qualquer idioma, em qualquer contexto, porque ainda é a nossa maior referência em sala de aula, né? Norteia o trabalho do professor. Então, eu fiquei muito feliz com a proposta do tema da palestra de hoje, e eu vou deixar que os professores se apresentem, porque eu acho que vai ficar mais fácil para a nossa dinâmica de hoje. Então, eu quero agradecer imensamente ao Giliardi, nós fomos colegas no Cefet, agora a gente está se reencontrando aqui nesse espaço. A professora Evângela, eu sou filha da PUC, infelizmente não fui aluna da professora Evângela, mas eu fui aluna da PUC e estou muito feliz com essa parceria. Então, sejam muito bem-vindos, a palavra é de vocês. Ok. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada ao Gil pelo assentimento ao meu convite também para a gente falar juntos. Vocês vão entender por quê, né, dessa parceria. A gente começa a fala de hoje explicitando a razão dessa parceria nossa que vem de longa data, né, Gil? Então, meu nome é Evângela Batista Rodrigues de Barros, eu sou professora da Educação Básica e Superior, né? Eu me aposentei na Prefeitura de Belo Horizonte há 3 anos. Eu trabalhei com ensino médio também, ensino de língua portuguesa no ensino médio, e há 21 anos, esse é o 21º ano, né, aqui na PUC Minas, e neste ano assumi a coordenação do curso de Letras e do Departamento de Letras, o que é uma responsabilidade muito grande e um desafio também, né? A nossa vida é cheia de desafios, e aí, inclusive, o tema da palestra de hoje. O importante, eu acho, é a gente assumir cada desafio desse, né, com muito empenho, com muita vontade de fazer dar certo, né? E essa história do curso de português como língua estrangeira na PUC Minas, não só tem esse tom, essa nuance do desafio, mas também de uma grande parceria que vem sendo construída com outras instituições. Então, é muito prazeroso para nós, Fernanda, estar também com essa parceria com a UBA, né? Com o leitorado, e eu sei que isso vai render bons frutos. Então, a minha trajetória, né, como professora e pesquisadora, tem, como a gente usa uma metáfora aqui no Brasil, o pé no chão da sala de aula, né?
desde as séries iniciais, o ciclo básico lá, inicial de alfabetização, até o ensino superior no curso de Letras e de Pedagogia. Eu tenho ambas as formações e atuei, né? Venho atuando durante muitas décadas nessa área. Então, em 2014, eu fui surpreendida pelo convite do Gil para fazer parte da banca dele. Ele havia sido nosso aluno no curso de Letras, no São Gabriel, e estava finalizando o mestrado e me convidou para a banca. Fiquei muito feliz de revê-lo, reencontrá-lo, um aluno muito querido, e a temática muito apaixonante do ensino de português para estrangeiros. Depois ele vai falar dessa incursão dele aí no ensino de português, vocês vão ver que vem cheio de paixão, de investimento, de estudo, pesquisa, e isso me cativou muito. E nessa época eu estava assumindo a coordenação junto com a professora Raquel Beatriz, do CESPUC, que é vinculado ao Departamento de Letras e ao programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas, e um dos desafios foi exatamente esse, né? O professor Jerônimo Moura, lá do Cefet, falou assim, mas a gente gostaria muito de ter uma parceria com a PUC Minas. Eu falei, pois então você já tem em mim essa interlocutora. E a partir daí, né, dos relacionamentos travados na banca dele, a professora Viviane Baggio Frutuoso, e outras pessoas que eu fui conhecendo por intermédio desse primeiro ponto que foi tão relevante, né? Participar da banca dele, ler sobre o tema, entrar nessa nova área. E eu falei, gente, eu tenho mais de 30 anos de magistério e nunca entrei nessa seara do ensino de português como língua não materna. E, a partir daí, me apaixonei pelo tema. No ano seguinte, eu fiz um FIP, que é um projeto de incentivo à pesquisa, que foi aprovado. E, a partir de 2016, 2017, nós começamos o projeto, né, de fato, né, Gil, aqui na PUC, com vários eventos que vocês vão poder perceber que estarão no nosso PowerPoint. Então, o início foi isso, a semente foi essa participação na banca do Gil, essa interlocução com a equipe do Cefet, né, e esse FIP que foi aprovado com bolsista, e foi uma experiência muito enriquecedora, da qual se originaram várias produções acadêmicas, eventos e outras coisas que eu vou poder falar com mais, né, tranquilidade no decurso aqui da minha fala, tá? Gil, você pode colocar para a gente, por favor? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, a Fernanda vai poder registrar e depois a gente aborda aí, tá? Porque quem está falando aqui não tem uma visão do público, né, das reações aí. Então, eu sou professora do curso de Letras, professora do Departamento de Letras e do programa de pós-graduação. E tenho orientado, né, trabalhos de mestrado e doutorado nessa temática. O Giliard doutorando em letras aqui na PUC Minas, um filho da PUC também, como a Fernanda mencionou, e sempre desde o início desse projeto aqui na PUC tem sido um parceiro incansável e com o qual a gente né, conta sempre para todas as demandas aqui do projeto. Então, no slide número 2, eu coloquei, né, os logos, né, dos parceiros. É muito bom saber que a gente pode contar, né, com esses parceiros aí para o nosso enriquecimento, né, em relação a essa temática. Então, no terceiro slide, nós colocamos uma visão geral dessa fala. Um breve histórico do ensino de português como língua estrangeira na PUC Minas. Depois vocês vão ter a fala de uma outra dupla, e nesse outro projeto, chamado Projeto Ler, eles atuam com o português como língua de acolhida. Uma das questões que a gente vê quando começa a tratar com português como ensino de português para falantes de outras línguas, FOL, né, como a professora Viviane Portoso gosta de dizer, né, ela adota essa sigla, a gente vê que há uma série de nomenclaturas, né? Português como língua de acolhida, PLAC, português como língua de herança, PLH, português como língua estrangeira, que é o nosso caso aqui, português como língua
Não, eu já falei de herança, então tem uma série de denominações e que faz pressupor, né, uma série de abordagens diferentes, inclusive as perspectivas teóricas diferentes, etc. Algumas têm, né, interfaces, mas cada uma tem as suas especificidades. Então, a apresentação da organização institucional, a equipe envolvida, que engloba participantes que são graduandos e pós-graduandos, né, do estrito senso. Nós vamos falar um pouquinho do público-alvo e dessa diversidade que caracteriza esse público, né, nesses anos que a gente tem trabalhado com português como língua estrangeira, 2017 para cá. Algumas perspectivas teórico-metodológicas que nós assumimos, não dá tempo de falar longamente, mas alguma pergunta pode depois suscitar, né, um aprofundamento disso. Recorte de atividades a título de exemplificação, né, como que a gente planeja, mas sempre tendo muito jogo de cintura. É uma metáfora que a gente usa aqui para dizer da flexibilidade necessária para conseguir fazer um bom trabalho, né, numa turma nitidamente marcada pela heterogeneidade, pela diversidade em todos os sentidos, né, de procedências, de experiências, de bagagens, né, backgrounds muito diferentes. E aí a gente traz algumas referências até para ajudar quem quiser ler mais sobre a temática. Nós temos uma revista do programa de pós-graduação chamada Scripta, e agora, em 2021, nós temos um volume inteiro dedicado ao ensino de português, né, nas suas várias dimensões. Muito bem. Então, um breve histórico do ensino de português aqui na PUC Minas. Como eu mencionei, começa aí, né, mais extensivamente com essa participação na banca do Gil em 2014, gerou um interesse por uma nova frente de trabalho, até então, né, da qual eu nunca havia me aproximado, me apropriado, e assim, depois de 30 anos de magistério, a gente começar uma coisa nova, assim, né, é instigante, eu acho que é revitalizante, mas é desafiante também, porque, né, são novos referenciais teóricos, são novas leituras e novas produções, né? Então, tem essas duas dimensões aí, né, do desafio e do quanto é gratificante. Obrigada, Fernanda, pelo link aí da revista. Então, em 2016, foi aprovado esse FIP, nós começamos no iniciozinho de 2017, e uma aluna, Maria Tereza, né, nós temos até um artigo publicado juntos, desde o início, o nosso foco era entender como era o ensino de português, né, para a gente se apropriar dessas questões referentes à temática, quais os livros, assim, disponíveis no mercado, o que esses livros ofereciam. Então, nós passamos um ano investigando materiais didáticos. E os dois eixos eram a pesquisa, até então a gente não dava aula, a gente não tinha, nós começamos a investigar material didático e produzir material didático com o intuito de, num segundo momento, né, abrir as turmas. Até porque a PUC Minas começava a intensificar um processo de internacionalização, a receber um número cada vez maior de intercambistas, e esse acabou sendo, então, o nosso alvo, o nosso foco, de oferecer, de forma gratuita e com qualidade, um curso de português para estrangeiros, em princípio, esses intercambistas, como uma contrapartida, né? Porque os nossos alunos em outras universidades no exterior também tinham essa possibilidade de aprender novos idiomas gratuitamente, né? Então, a gente tinha todo esse interesse em produzir material, pesquisar, produzir e divulgar gratuitamente, como é até hoje. A gente não cobra absolutamente nada dos alunos do curso. Como fruto, né, desse FIP, nós participamos de um evento internacional que foi altamente instigante e que nos fez querer aprofundar mais ainda, né, na temática. Foi o primeiro Congresso Mundial de Bilinguismo e Línguas de Herança em Brasília. E lá nós tivemos contato com pessoas do mundo inteiro que ensinavam português a falantes não nativos sobre as mais diversas rubricas, as mais diversas
terminologias e perspectivas teóricas. Fizemos uma rede, né, uma network muito, muito importante, porque a gente começou a ter acesso aí a essas pessoas dos Estados Unidos, da Bélgica, de Londres, e, né, renderam bons frutos esses contatos. E, como eu disse, o ano ficou assim, bastante tempo desse ano de pesquisa do FIP dedicado à análise de materiais diversos. Vocês vão ter a oportunidade de ver alguns aqui. Livros, né? Nós criamos uma pequena biblioteca com doações e com aquisições. Análise do portal PPPLE, que é o portal do professor de português como língua estrangeira, que é aberto a todos, né? Todos podem se inscrever e cria uma senha e tem acesso a materiais produzidos em todos os países lusófonos. Inclusive, agora, neste ano, com um outro FIP que está em andamento, a aluna está analisando a novidade de 2016, 2017 para cá. Por exemplo, unidades de ensino do Timor-Leste. E eu tenho um aluno orientando também que está analisando a visão que se tem do ensino de português lá no Timor-Leste. Materiais digitais, não sei se vocês sabem, mas há uma quantidade enorme de bancos de materiais gratuitos. A Federal da Bahia, professora Edileise Matos, desculpa, eu me esqueci o sobrenome dela. Mendes. Mendes, isso, Edileise Mendes, o pessoal da UNB, o pessoal da Federal de Juiz de Fora, a professora, em especial a professora Denise Vaz. Então, nós temos várias instituições que produzem e também divulgam gratuitamente esse material. A ideia é essa mesma de, né, um enriquecimento aí, de modo a atender às especificidades desse ensino, né, de língua portuguesa a não nativos. Em 2018, fruto desse FIP, nós publicamos um artigo na revista Arquivo Brasileiro, Desafios de trabalhar com a lógica da cultura de língua, porque uma das coisas que nós mais assim percebemos é que, diferentemente do ensino de português para falantes nativos, essa questão da identidade, né, linguística, da identidade construída por meio da língua, e, né, não só construída, mas também disseminada, é fundamental. Então, nós tivemos que aprender numa nova lógica. Outro aspecto que foi muito, assim, marcante para as nossas descobertas, as nossas discussões, e nós tínhamos um grupo de estudos, né? Essa questão do quão difícil é a gente produzir materiais para adultos. Nós, no nosso projeto, nunca tivemos alunos adolescentes, crianças, sempre adultos, né? São esses intercâmbios, são jovens adultos, né? E então a gente não pode infantilizar essa produção desse material, a gente não pode. Nós precisamos ter materiais que sejam relevantes, autênticos, né? E que assim, com essa concepção muito clara de que são adultos aprendendo uma segunda língua, né? Não são crianças, não são. Então isso foi muito especial para a gente, e para mim, em particular, depois de mais de 30 anos, né, como professora de língua materna. E nós conseguimos, com a ajuda muito próxima do Giliard, com os relacionamentos dele, as pessoas que, né, já eram engajadas lá no Cefet, na UFMG, nós produzimos 3 seminários de ensino de português como língua estrangeira, aqui na PUC, com pessoas, doutorandos, pessoas já... porque na época era tudo presencial, né? Então, a gente não tinha dinheiro para financiar isso, mas contamos com essas parcerias, né? Com essas pessoas que, como nós, desejavam, né, investir nessa seara e dar alguma coisa assim, de contribuição para a qualificação dessa área. E, em 2021, como fruto já também desse processo, a professora Viviane Furtoso veio a um dos seminários em 2019, e aí o CESPUC, né, pagou a passagem aérea e o hotel, e foi excelente, porque ela mostrou, inclusive, essas oportunidades de inserção como leitorado, que para a gente eram novidades, assim, né?
quais são os nichos que se abrem quando a gente começa a trabalhar com o ensino de português a não nativos, né? Como língua materna, a gente sabe muito, porque é a nossa experiência maior. Mas se nesse caso, e a professora Viviane, ela é ex-presidente da CIPLE, então ela tem uma vivência desses assuntos todos e foi, assim, muito importante para nós. E a graduação, alunos da graduação interessados, presentes, tudo foi muito bacana. E a professora Viviane, a partir daí, aceitou meu convite para nós organizarmos o volume da escrita, que é esse, e nós temos lá trabalhos que falam sobre metodologias e produção de materiais didáticos, perspectivas diferentes aí de ensino, de países os mais diversos, Marrocos, China, Chile, enfim, nós temos ali um bom panorama, inclusive é um volume bem extenso, porque nós quisemos dar mesmo a conhecer essa miríade aí, né, de experiências que nós estávamos tendo a oportunidade de descobrir. E agora, em 2022, num artigo na revista Veredas, em que eu trago a voz dos nossos monitores, das pessoas que participaram desse processo. Então, eu achei que foi, sabe, foi tudo muito amarradinho, assim, pelo menos para a minha experiência como professora e como pesquisadora. Pode passar, Gil, por favor. Então, a equipe de integrantes do projeto Português como Língua Estrangeira, essas professoras aí vão aparecer aqui também para falar, né? A professora Denise Queiroz já veio, a professora Juliana Assis, inclusive minutos antes da gente começar a palestra, ela estava aqui na coordenação, dando aula para os alunos de português como língua estrangeira. Eu cheguei e eles estavam terminando a aula e ela aceitando o pedido dos alunos de fazer um encontro presencial, que as aulas têm sido remotas, né, síncronas, aceitando de fazer um encontro no final de semana com as comidas típicas. E eu achei muito interessante, porque numa aula, eu também dou aula nas quintas à noite, na primeira aula nós tivemos nós temos uma aluna argentina, uma gracinha de menina que está aqui como intercambista na PUC Minas. E, para conhecê-la, né, aquele diagnóstico, aquela conversa inicial, eu perguntei o que ela tinha mais gostado aqui no Brasil. Aí ela falou de algumas coisas e falou assim: professora, amei açaí. Açaí é a melhor coisa do mundo. Açaí é bom demais. Eu poderia passar a vida comendo açaí. E aí a outra estagiária, que é jovenzinha também como ela, falou assim: mas é uma delícia mesmo, com banana, com isso. É uma fruta, né, amazônica e tudo, e que tem uma polpa que é muito, né, apreciada, e eu achei muito bonitinho, que a principal coisa que se destacou para ela, nesse primeiro contato, ela falou, foi o açaí. Eu falei: e o pão de queijo de Minas, que é uma delícia? Ela falou assim: não, na Argentina nós temos chipa. É a mesma coisa. Não, é açaí. Eu amei açaí. Ela pôs a mão assim na cabeça, foi muito bonitinho. Então, a gente vê a riqueza, a gente planeja, às vezes, uma unidade de trabalho e, diante de uma demanda, de uma conversa, de uma coisa ali, da exploração de um item do material didático, a gente acaba desviando um pouquinho para as conversas para conhecer esses aspectos culturais aí. Então, a professora Raquel, sempre muito atenta, quando era presencial, era o CESPUC que promovia a impressão dos materiais, que, como eu disse, sempre foram gratuitos, né? Agora nós temos usado os materiais no formato digital. E a professora Valquíria Carolina, que vai falar oportunamente. Então, Giliar e Jaqueline, como monitores, já tinham experiência de ensino, né? E os outros eram da graduação. E esses meninos todos aí, a maioria deles já migrou para a pós-graduação estrito sensu. Pode passar, Gil, por favor. Então, o público-alvo eu já mencionei, intercambistas de diferentes proveniências, né, que são intercambistas da PUC, França, Alemanha, Suíça, Síria, Itália, Bélgica, Espanha, México, Argentina, pela primeira vez agora nós temos uma aluna, e público externo. Depois que nós começamos as aulas presenciais, apareceram alguns alunos que não eram da PUC, mas que ficaram sabendo do curso, e pelo fato de ser gratuito, e pediram
para assistir às aulas e passaram a assistir. E, além das aulas, a gente oferecia também as monitorias, de acordo com necessidades específicas dos alunos. E essas monitorias também dadas pelos meninos, né, pelos graduandos, gratuitamente, num horário diferente das aulas. E, além dessa questão das diferentes nacionalidades e, portanto, backgrounds bastante distintos, outra coisa que é bastante desafiante para nós, com relação ao material, são os interesses de aprendizagem. Por exemplo, os intercambistas que vêm para passar aqui 6 meses têm interesse, basicamente, pela oralidade, pela compreensão, pela escuta, né? Eles não têm interesse em desenvolver escrita de determinados gêneros. Agora, quem vai fazer o CELPE-BRAS, como, por exemplo, esses outros que nos procuraram, e mesmo alguns que vieram como intercambistas, mas que iam ficar um tempo mais longo, porque estão fazendo o curso de forma mais extensiva, então, a gente tinha um outro compromisso, porque eles demandavam um outro tipo de investimento. Só para dar um exemplo, nós tivemos um aluno sírio que veio para o Brasil para morar, isso em 2018, e ele estava fazendo o curso, e o material que a gente tinha produzido e que estava utilizando não tinha especificamente o que era, como fazer e o que era uma resenha acadêmica. E ele precisava disso. Então, nós, além de produzirmos material, né, a partir dessa demanda, quer dizer, customizar esse material, nós também pedimos aos monitores para atendê-lo nas tutorias, extraturno, e ele vinha mais vezes para poder atender a uma dificuldade específica. Ok, Gil. Desculpa, eu não sei se vocês sabem, mas o CELPE-BRAS é o exame, né, que permite, o exame de proficiência de língua portuguesa, tá? É porque eu falei de fazer o CELPE-BRAS e pressupus, né, que fosse do conhecimento. Então, as perspectivas norteadoras do nosso trabalho, tanto das investigações, dos grupos de estudos e da produção de materiais, a gente sempre realiza uma pequena entrevista e, no início do curso, atividades de diagnóstico. Porque, numa mesma turma, nós temos alunos que nunca tiveram contato com a língua portuguesa, ou já tiveram por meio de aplicativos como Duolingo e outros. Então, tem um nível de contato mínimo, e outros que não, que já tiveram nas respectivas universidades um semestre inteiro ou 2, né? Então, eles já seriam mais um nível intermediário e não básico. O uso do material didático como um fim para propiciar a interação, né? Ok, Fernanda, obrigada. Como um fim não um fim em si mesmo, mas um recurso, né? Os parâmetros, a gente sempre procurando materiais autênticos, quer dizer, textos de circulação real, né? E não textos inventados, infantilizados, né? Gêneros do cotidiano para desenvolvimento de competências diversas. O Gil vai mostrar daqui a pouco exemplos para você ficar mais claro. Então, o que a gente sempre considera? Extensão do texto. Não pode ser um texto tão curtinho que não tenha ali, né, uma representatividade, uma integridade como gênero, e nem pode ser longo demais a ponto de desmotivar ou trazer dificuldades de leitura adicionais. O nível de registro, né? Como eu disse, alguns têm interesse mais na oralidade, mas nós também não podemos apostar só nisso, nós precisamos trazer, né, de forma equilibrada. A questão das experiências prévias, como eu já disse, o uso de situações reais de interação. E a gente sempre optou por não investir no que a gente chama de gramatiquice, né? O excesso ali de gramática. No entanto, nós tivemos algumas vezes em que os alunos pediram: e a gente gostaria de ter mais sistematizado o uso de pronomes. A gente precisa, eu gostaria de uso mais sistematizado de verbos, algumas classes gramaticais, principalmente, né? Como essas que eu estou mencionando. Os processos de feitura. Então, nós investimos tanto na produção autoral, vocês vão ver exemplos aí, e também na edição, adaptação desses materiais que eu mencionei, que nos chegam assim de forma, né, gratuita, generosa, e por meio de pesquisas na internet, materiais disponibilizados por universidades brasileiras, como eu mencionei. E as perspectivas teóricas que nos guiam. Socio-interacionismo discursivo. O que significa isso? Para nós, a língua como um instrumento de interação.
a promoção do diálogo, da responsividade, da possibilidade, né, de expressão, compreensão, interpretação do texto, produção pessoal. Então, são essas as competências, né, nas quais a gente tem investido. E, por fim, para passar para o Gil, aquela questão que eu mencionei para vocês de alguns pressupostos, né? Ensinar português a estrangeiros não pode limitar-se apenas ao ensino do léxico ou de estruturas, né? Não faz sentido isso. De estruturas, minimizar, né? Falsear essa perspectiva de língua. Não. Para nós, tem que estar imerso aí na cultura da língua, como não só um elemento motivacional, mas também como um fator de aprendizagem. Então, esse autor, Almeida, afirma que, por cultura de língua especificamente, ele entende todos, né, quer dizer, os textos multimodais, né, que envolvam imagens, sons, músicas, etc. E é nisso que a gente tem se baseado, né, de procurar. Os alunos, de modo geral, gostam muito da música brasileira. A gente tem que fazer uma seleção, porque existem belíssimas músicas, mas que são mais complexas estruturalmente, né? E existem outras que são muito agradáveis, mas que não têm estruturas. Então, como vocês veem, é sempre um trabalho de pesquisa, né? De busca, e muito calcado aí nessas características que a gente percebe dos alunos daquela turma. Aí, só para mencionar, são turmas pequenas. O máximo de alunos que nós já tivemos numa turma foram 10. Quando a gente tem um grupo maior, a gente subdivide, faz 2 turmas, máximo 10 alunos. Ok? Então, é isso. Eu passo a palavra ao Gil e depois a gente continua o diálogo. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Tá joia. Bom, eu sou o Giliardi Duto Brandão, carinhosamente chamado por Evandro de Gil. Eu também agradeço essa oportunidade de apresentar e discutir com vocês sobre a nossa trajetória, né, no ensino de português como língua estrangeira, sobretudo e tratarmos do recorte dos desafios no processo de produção de materiais didáticos. Eu sou formado em Letras e Pedagogia, cursei o mestrado no Cefet, em Estudos de Linguagens, em que eu me debrucei acerca dos processos de formação de professores de português como língua estrangeira na condição de professores formadores e também na condição de professor em formação inicial. Foi o primeiro curso de extensão do Cefet nessa natureza, na perspectiva da formação de professores, e um projeto que nasceu como objeto de minha pesquisa de mestrado. E atualmente eu curso doutorado na PUC Minas, em Linguística e Língua Portuguesa. Estou aí no último ano, já na reta final. O meu contato com o ensino de PLE foi um contato muito intenso em 2 anos, 2012 a 2014, durante o período de mestrado. Eu iniciei como monitor, né, em pequenas turmas de intercambista, que é de estudantes do Cefet, e ao mesmo tempo fazendo pesquisa. Então, a minha relação com o PLS deu de forma muito intensa nesses 2 âmbitos. Em 2013 e 2014, eu tive a oportunidade de ser professor de português como língua estrangeira para médicos, especificamente cubanos, no programa Mais Médicos para o Brasil, que nasceu durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, nesse percurso de 2 anos, eu estive dentro de sala de aula e também nos processos aí de pesquisa. Eu tive a felicidade de convidar a Evângela para a minha banca, porque é uma referência para mim enquanto formadora. Ela foi minha professora na graduação, então nós temos essa relação, né, de amizade, mas também essa relação de interlocutores no processo formativo e profissional. E depois desse processo de defesa do mestrado, eu tive a felicidade, né, de iniciar a trilha pelo
pela inserção, né, efetiva aí do ensino de português como língua estrangeira na PUC Minas. Como anunciado pela professora Evângela, eu vou apresentar alguns recortes do material didático, mas antes disso, só trazer a ilustração do portal do PPLE, o qual ela fez referência, que é um portal gratuito, né, de adesão em qualquer país, na verdade, e há contribuições de professores e pesquisadores de países em que se fala a língua, né, portuguesa, e é um portal intuitivo em que há oferta de unidades didáticas, que às vezes formam aí um conjunto de aulas, mas também há proposições didáticas em que é possível trabalhar de forma separada, em aulas curtas, e é um site gerenciado aí por uma equipe gigante de professores, né, e de pesquisadores de diversas instituições. Para ilustrar um material didático, ele vem estruturado em algumas categorias, ao nome da unidade, aqui em tela, vamos pegar uma praia, situação de uso, discussão sobre hábitos e costumes, os marcadores, diversidade linguística, lazer, viagem, e vem trazendo a expectativa de aprendizagem. A atividade de preparação comumente vem com uma indicação de um material audiovisual. Está me escutando, Fernanda? Sim? Sim, tá tudo Tá, joia. certinho. Tá, joia, obrigado. Com indicação de material audiovisual. E os materiais do portal também nos serviu para inspiração, né, para trabalharmos durante as aulas, e também discutirmos a produção desse tipo de material com os estudantes, graduandos do curso de letras, para a formação nesse processo de produção do material didático. Em alguns momentos, nós partimos desse material para a feitura do nosso próprio material autoral, mas também em alguns momentos nós fizemos algumas adaptações e utilizamos o material disponível no portal. Aqui um recorte de um material produzido em Portugal, porque nós achamos interessante também conhecer esses materiais, né, de diversos países, né, em que se fala a língua portuguesa, até para construirmos aí uma relação, não de comparação, mas de contrastar mesmo, né, e de saber de que maneira os professores estavam produzindo esses materiais, porque é um processo contínuo, né, sempre de inspiração, requer um envolvimento muito íntimo desses processos de materialização de algo a ser trabalhado, né? Eu sempre falo que o plano de aula é importante, produzir material didático organizado é importante, mas não tem como concebê-lo como protocolo a ser seguido, porque a aula ela vai acontecer no ato, né? Então, nós precisamos, de fato, entrar para a sala de aula pensando nos objetivos de ensino, ensino naquele momento, mas não tornarmos esses materiais protocolares, né? Simplesmente correr para ter início, meio e fim, né? Porque, na verdade, esse início, meio e fim, ele se dará no momento em que a aula estiver ocorrendo. Esse material ele foi o início da nossa caminhada. Como a Evângela apontou, nos primeiros passos, nós discutíamos apenas o material, né? Nós não trabalhávamos com os alunos até então, e então nós pensávamos, nós projetávamos algumas hipóteses, né? Embora muitas literaturas defendam que o ensino de português ele deve ser dado em português, né? Somente em português, mas aí vale a pena a gente problematizar, porque em algumas situações esse somente ele de fato não vai ser aplicável, e nós sabemos que quando nós estamos envolvidos com o processo de aprendizagem
e não compreendemos o estímulo, né, a autoestima, que são importantes a gente considerar, né, o modo como esse sujeito aluno ele se encontra dentro desse ambiente de aprendizagem, ele não consegue compreender e, aos poucos, ele pode, de fato, evadir, né? E o nosso interesse, de fato, não é ter aí uma evasão. Então, nós projetamos, né, inicialmente, partindo aí do nosso eixo cumprimentos e apresentações, partimos da oferta, né, de perguntas, situações em língua portuguesa, em língua inglesa e língua espanhola, justamente prevendo alguns momentos aí também de tensão, mas de proporcionar a imersão desse sujeito estudante. O que é muito interessante é que muitos alunos que estão envolvidos nesse processo, principalmente intercambistas, eles apresentam certo conhecimento em língua inglesa ou em língua espanhola, né? Majoritariamente. Então, acaba que essa estratégia de trazer esse primeiro momento de oportunidade nesses 3 idiomas, embora o nosso uso majoritário durante a aula, né, a tentativa era de manter o português, né, e de utilizar esses recursos de outros idiomas para a gente evitar determinadas tensões e baixa autoestima e baixo estímulo, justamente para tornar ali um ambiente mais agradável e em que esse sujeito, de fato, se sentisse à vontade e desafiado, né, e não desestimulado. Então, aqui foi uma aposta que nós fizemos e que, de fato, quem já trabalha com PLE sabe que, em alguns momentos, nós precisamos, sim, recorrer, de fato, se o professor não saiba língua inglesa ou língua espanhola, eu já usei muito também o recurso do Google Imagem, né? Então a tecnologia também já me salvou bastante, principalmente no ensino de português como língua estrangeira, no contexto do Mais Médicos, né? Então ali a gente trabalhava com saúde pública e, por exemplo, quando eu estava ensinando, havia uma atividade sobre saúde pública em relação à rede de esgoto, né, o saneamento básico. Então, para mostrar para eles, para fazer a relação de leptospirose com rato, né, ou falar de baratas, de escorpião, em alguns momentos eu tive que abrir o Google Imagem e mostrar, né, a imagem desses animais que, de fato, ali estavam envolvidos no processo de saúde pública. Então, a questão de uso tanto desses recursos de outro idioma, ou como eu mencionei, né, da imagem, envolve muito esse termômetro que a gente percebe na sala de aula, né? Também não dá para a gente insistir se de fato o outro não compreendeu aquilo que estamos tentando desenvolver, né, construir. Então, algumas estratégias a gente precisa ficar atentos e lançar. Algumas atividades orientadas no início, né, desse processo do contato com os estudantes, a aposta em textos lacunados neste início, né, e trabalhando aqui, não querendo problematizar, né, a questão do que a gente tem tratado de formal e de informal, mas nós optamos em trazer algumas partículas, né, alguns sintagmas, então, como vai, como tem passado, e do ponto de vista informal, ei, como você está, né, está, olá, como vai, oi, tudo bem, também trazer a gíria, aí, beleza, despedidas, tchau, até breve, adeus, e o tratamento formal, senhor, senhora, senhorita, e o momento em que o sujeito estudante, né, o sujeito cursista, ele tem a tarefa de preencher a partir, né, de sua, né, identidade e também de sua experiência em relação ao país de origem. Então, olá, meu nome é, né, então tem aí um espaço, uma lacuna para ele preencher. Nasci na cidade de, né, que fica no meu país eu estudo, trabalho como,
né? Então, aqui nós já temos algumas pistas, inclusive de inserção de outras unidades. Então, quando nós perguntamos estudo como, trabalho como, nós temos unidades, né, já, por exemplo, no portal do PLE ou em diversos livros didáticos que trabalham com profissões, né? Então, profissões é uma categoria assim, que aparece em diversos materiais. Então, esse movimento de diagnose, não só da diagnose daquilo que o aluno apresenta, mas daquilo que a gente precisa também avançar no ponto de vista do material didático, nos serve a partir da feitura, né, da realização dessas atividades. Vim para o Brasil pretendo ficar até, meus interesses são, não gosto de. Então, é uma forma também de o aluno ele sentir a vontade de ser ouvido, né? Também trabalhamos com o uso de músicas aqui da MPB, tanto a letra quanto a música em si, né, com a letra e com a melodia, né, para trabalhar também o processo de audição, de correlação do escrito, daquilo que está ouvindo. Aqui, exploração do vocabulário, os textos autênticos, gêneros do cotidiano. Nós, antes de situar a lista de compras, propomos 2 questões para discussão a respeito da música, né? Qual a percepção que o poeta e o compositor demonstra sobre o fluir do tempo, uma atividade de extração de excerto, né? Retire da música o fragmento de que mais goste e traduza para o português. Então, a gente lança também diversas estratégias de operação com a linguagem. Aqui também nós apostamos numa possibilidade de trazer também a língua inglesa, tá? Eu sei que esse tema ele é polêmico, mas em sala de aula a gente precisa ajustar, né? Nem sempre aquilo que a gente... na verdade, as produções, elas não podem ser tidas como prescrições, né? Principalmente quando lidamos com ensino, né? Mas de reflexões. Então, em determinado contexto, por exemplo, quando eu lecionei para os médicos cubanos, era um curso curto, né, de curta duração, se eu não me engano, de menos de 40 horas ou 44 horas. É um curso específico, um fazer médico no contexto brasileiro, num contexto de saúde pública, em que a diversidade ela é latente no contexto brasileiro, e ainda tem também a diversidade social, em que as unidades básicas de saúde, né, o que chamamos de posto de saúde, atende, sobretudo, pessoas em situação de vulnerabilidade, né, embora o Sistema Único de Saúde seja para todos. Então, em alguns momentos, tanto o meu conhecimento de língua espanhola, tanto o meu conhecimento da área da saúde, que eu tenho formação técnica em enfermagem, trabalhei durante 4 anos e meio, então toda essa minha formação foi essencial para eu poder maximizar o tempo que eu tinha, que era um tempo pequeno. Então, quando eu me deparei com o material, eu já conhecia isso tudo de posto de saúde, os termos técnicos da área da saúde, muitos, né? E preparar também esse sujeito, né, que está pleiteando uma vaga de ser médico no contexto brasileiro, numa entrevista, por exemplo, passar na prova, né, de avaliação. Então, algumas questões elas são emergenciais. Então, eu não posso defender que eu não vou utilizar a língua do meu sujeito aluno. Eu não posso defender isso simplesmente por defender. Eu preciso justamente entender esse contexto, nessa situação específica, e se de fato a gente precisa lançar aí o porquê que nós vamos retomar, né, o conhecimento dele acerca da língua materna. Aqui nós trabalhamos com uma lista de compras, né, nós apostamos numa materialidade multimodal, então, além de trazer listas, essas listas também elas são compostas de imagens. Então, nós trabalhamos, por exemplo, como comprar, o que comprar, como escolher e onde comprar.
a reflexão de comparar preço, nomear produtos, né, que estão aí voltados para o vocabulário, que, na verdade, o eixo, né, a unidade de ensino supermercado, é um eixo emergencial, né? Então, quando adotamos a tarefa comunicativa, nós trabalhamos ir à farmácia, ir ao supermercado, né? Pegar um ônibus, por exemplo, na PUC Minas, transitar, nós fizemos uma atividade, transitar da PUC Minas até o metrô, né? Que fica próximo, e o metrô, ele serve a muitos estudantes, né, que estudam na PUC, então nós fizemos também, printamos no Google Maps o trajeto da PUC até ao metrô, né, ensinamos também localização, segue reto, direita, esquerda, desce, sobe, então todos esses processos. Aí, sempre, e primando, a gente explorou bastante recursos audiovisuais. Eu acredito muito a gente trabalhar em estilos de aprendizagem, né? Tem aluno que é mais do escutar, tem aluno que é mais do ver, então nós temos que apostar em diversos estilos de aprendizagem. E assim chegamos em algumas constatações. Que não há um material perfeito, mesmo com grande pesquisa e análise. Nossas produções autorais, quando testadas em aula, revelavam-se aquém do idealizado. Então, justamente entrar para a sala de aula pensando que nós temos um objetivo ali, com aquela proposta, mas que não é um protocolo, né? Então, mesmo que um texto mostrado em que trabalhávamos questões da interação no primeiro momento de apresentação, de predileções, mas estar aberto também a ampliar determinadas questões, isso é muito importante. Não há livros completos, né? Todos demandam complementação pelo professor, a partir do conhecimento de cada turma, suas necessidades, customização. A heterogeneidade é a tônica dessa modalidade. Aqui a gente não está tratando da heterogeneidade, né, da língua-linguagem, porque isso é intrínseco. Nós vamos falando, de fato, da heterogeneidade da cultura, da diferença do discurso, da diferença étnica, religiosa, também, né, embora isso, do ponto de vista da linguagem do discurso, refratado, né, no que a gente toma e concebe como língua. A relevância da tecnologia, durante as aulas, havendo impasse, a internet ajuda imensamente, e de fato ajuda. Ajuda também até a gente não recorrer ao idioma do aluno. É um trabalho desafiante, né, porém extremamente gratificante. E aqui as nossas referências. E eu encerro reiterando aí os agradecimentos. Vou só comentar uma coisinha, porque eu cheguei aqui na sala, a professora Juliana estava acabando de dar a aula, como eu mencionei. E aí eu cheguei, guardei caladinho o meu material e escutei ela falando assim: não, mas no português você toma água, você toma o ônibus, você toma o metrô. Então, assim, eu percebi que a discussão era sobre a polissemia desse verbo, né? No inglês é o take, to take, também to get, é uma série de coisas. Quer dizer, todas as línguas têm esses casos de polissemia. Mas o exemplo de agora há pouco. Então, ela planejou uma aula, ficou até uns minutos a mais, porque no final da discussão lá do texto programado, surgiu essa questão aí, por que o verbo tomar era tomar tanta coisa, né? Tomar tempo, nossa, você está tomando meu tempo. Então, nós temos uma riqueza aí, né, a ser explorada. E a exploração do léxico é toda hora, né? À medida que vão surgindo essas oportunidades aí no material ou em algum aspecto assim, né, circunstancial aí do momento de aula. Não, exatamente. E na hora que você falou do verbo tomar, eu fiquei pensando também como a gente usa o número 6. Então, às vezes a gente fala, é o 6, o meia dúzia, o meia do meia. Então, tem um texto muito interessante, gente, eu vou procurar, eu vou reencontrar esse texto, que é um estudante estrangeiro falando sobre esse uso, que ele nunca... E aí, explicando os contextos e como era complicado. O texto é muito engraçado, mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom,
porque dá para o estrangeiro entender. E aí a gente fica certeza. pensando, como nativa, falando assim, gente, eu nunca me dei conta disso, como que é interessante. De percebido. Aqui a gente tem vários perfis, né? Inclusive, hoje, nesse encontro, de professores. Então, a gente tem aqui professores que dão aula para argentinos que querem aprender o português ou para estudar no Brasil, para alunos que vão ensinar o português como primeira língua nas escolas plurilingües aqui, e também que recebem alunos de outras nacionalidades que acabam estudando português aqui também. Então, eu acho que é bom, essa discussão é interessante, porque faz a gente pensar, refletir muito, né? Por exemplo, na fala do Giliardi, eu fiquei pensando e falei assim, isso, me veio à cabeça um texto do professor Wilson Lefa, que é da Universidade de Pelotas, falando, né, que ele falando dessa questão, que é um tema polêmico, mas a gente também, em sala de aula, e quando a gente está produzindo material, a gente não pode deixar de pensar essa questão de ajudar com a tradução, né? Então, assim, o aluno ele só vai entender quando as suas necessidades são atendidas, só vai entender. Isso, então, verdade. Eu acho também muito válido, eu acho isso muito válido, principalmente para as primeiras aulas, porque depois a gente vai fazendo esse aluno se esforçar um pouquinho mais, isso, né? Mas eu fiquei pensando muito, me veio esse texto à cabeça, e que coloca assim como objetivo, né, principalmente, para elaborar a aula e elaborar o material didático, né? Colocar assim. E o mais importante, outra coisa também na fala do Giliardi, quando ele falava do material, de conhecer a turma. Então, conhecer os seus alunos para saber quais são as especificidades ali, o que é que eles vão precisar para que eu consiga atender ali na hora. Isso assim, o nosso trabalho é o de pesquisador eterno, né? O tempo todo. O tempo todo. Uhum. O tempo todo. E principalmente, e assim, o professor, ele por mais que ele não lance um livro didático, ou às vezes não publique uma unidade didática, mas ele não deixa de ser um elaborador, né? Ele não deixa de ser o próprio editor. A gente está o tempo inteiro, um texto o texto é bacana, mas às vezes como ele está explorado nesse livro didático, não é legal, e aí ele conhecendo a turma, ele vai saber adaptar, vai saber... Então, assim, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, né? Muito. Quando a gente percebe, né, que o objetivo foi atingido, aquela sensação assim, né? E foi muito interessante, porque nós produzimos 16 unidades, porque o portal PPPLE tem 3 níveis, né? De acordo com um parâmetro que é da unidade da Europa, né? Do mercado europeu, da comunidade europeia. Uhum. E aí nós tentamos também produzir, no primeiro momento, nós tentamos produzir dos 2 primeiros níveis, que nós não chegamos a ter avançado, até pelo fato de os intercambistas ficarem pouco tempo no Brasil, máximo 1 ano, então os interesses deles são mais imediatistas, né? Diferentemente, por exemplo, do projeto Ler, em que as pessoas investem no conhecimento da língua para trabalhar, para se instalar no país, para saber dos direitos, para fazer documentação, etc. Então, tem essa questão do tempo, que para nós também é premente, né? Nós temos pouco tempo com os nossos alunos. E aí nós produzimos do nível 1 e 2. Às vezes, o que nós achávamos extremamente simples e que estava lá numa unidade que a gente considerava básico, chegava em sala, rendia uma infinidade de discussões. E outro material que a gente considerou, não, esse aqui já é e tal, a gente, quer dizer, nós fomos testando, e por isso as nossas constatações, que a gente se equivoca muito com relação à bagagem que o outro traz, porque são adultos aprendendo língua, né? Sim. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas nós planejamos isso aqui, nós gastamos um tempão procurando imagens para fazer isso, e ao final das contas, em minutos, isso, né, o que a gente achou que daria uma discussão, a aula renderia um bom, né, como a gente costuma dizer, que render um bom caldo, nada, foi aquela coisa. E outras coisas que a gente achava que, assim, né, quer dizer, quando punha a mão na massa mesmo, e quando ia testar o material, tanto que a gente tinha pensado em publicar, desistimos, porque a gente viu que isso aí é um processo, a gente está elaborando, reelaborando,
né, ampliando, tanto que a gente coloca no banco, nós temos um banco, a pastinha no Drive, e cada um que pega a unidade comunica, a gente tem um grupo no WhatsApp também, olha, eu estou usando tal unidade. Aí, imediatamente, também a gente já tem, olha, nessa unidade eu precisei ampliar isso, discutir. Então, a gente tem esse retorno, feedback do que deu certo, o que não deu, para a gente reorganizar aí esse material. Isso que eu ia perguntar, Evângela. Vocês chegaram, esse material que o Giliardi mostrou, esse material foi elaborado por vocês, correto? Isso, foi bem no início. Ele mostrou uma unidade. Chegamos. Aí, no primeiro momento, nós pesquisamos, analisamos e elaboramos. Aí, no momento seguinte, nós fomos para a sala com esse material, achando que a gente estava abafando, né? Nossa, 16 unidades maravilhosas e tal. Quer dizer, autorais, a gente pegou folheto de supermercado, era assim, cada um trazia, a gente tinha uma salinha aqui na PUC, no ICH, e aquela euforia, né, da produção. Quando nós fomos para a sala de aula, levamos material, muitas vezes o que nos salvava era a internet mesmo, para a gente mostrar, porque a gente pensava numa coisa e era completamente opaco para o aluno, e outras que estava lá no material, e outras coisas que a gente, né, achou que seriam fáceis e não eram, né? Então, como eu falei, o que nós passamos a fazer? Pegar também materiais desses bancos aí, esses repositórios gratuitos, em vez da gente investir só no autoral, nós passamos a usar também esses, adaptando de toda forma. Por isso que nós falamos, não existe um livro que tenha... Nós nunca pegamos um livro, até porque a gente não queria exigir uma compra, um gasto. Então, nós sempre optamos por esses. Aí, essas unidades de ensino do portal, as que nós elaboramos e reelaboramos, aí nós paramos de colocar lá os outros idiomas como suporte de tradução, porque a gente viu que a ajuda não foi tão grande assim, né? Havia esses momentos assim de impasses, né? Como o Gil exemplificou, e aí o que nos salva mesmo é a internet, é mostrar ou um ajuda, né? Tem um que está um pouco mais avançado. Nós tivemos um grupo, por exemplo, com 4 franceses, e tinha umas perguntas que eles faziam que eram difíceis, assim, porque eles se fecharam muito no grupinho, né? Foi um dos casos. E muitas vezes eles tinham as perguntas específicas e a gente não conseguia, às vezes, assim, entender exatamente o ponto. Aí um colega que sabia um pouco mais e tudo é que ajudava, né, a sair, demonstrar o que a gente precisava mostrar, então é isso, sabe, diante das dúvidas. E muito interessante essa discussão de usar ou não usar a tradução, exatamente porque há uma diversidade muito grande, né? Então, assim, a gente pensou no espanhol e no inglês, quer dizer, é uma representação que a gente tem de que essas duas línguas dão conta. Mas numa sala, por exemplo, a gente tinha alunos franceses, alemães, uma belga, né, Gil? Então, era assim, quer dizer, a maioria até fala o inglês mesmo, mas também não é justo se a gente for pensar nessa questão identitária, né? Por exemplo, a gente tinha alunos do Congo, do Haiti, alunos da Síria. Quer dizer, se a gente for olhar esse mosaico, não dá para atender, né? Falando outras línguas. Então, assim, a gente usa dessas estratégias aí de recurso à internet e diante dessas questões aí que surgem no cotidiano. Mas foi muito, assim, frustrante, mas, ao mesmo tempo, a gente viu. É muito, por isso a palavra do desafio, né? A gente achou que o material estava lindo. Nós vamos ficar esse material. E quando a gente vai vendo, olha, não funcionou bem assim. Então, nós vamos fazendo uma série de adaptações. Não, é desafiador mesmo. E trabalhar com material autêntico também, né? Então, assim, de buscar, igual... não sei se vocês já chegaram a fazer um guia aí de botecos do Coração Eucarístico para os alunos, né? Porque tem isso também. Como são todos adultos. Pois Cidades turísticas nós fizemos, e foi muito interessante, porque alguns já conheciam algumas cidades turísticas aqui do entorno, então isso foi legal, né? Além de profissões, documentos, nós fizemos alguns, assim, a partir de demandas, né, que nós percebemos da sala de aula. Antes de ir para os comentários aqui, só mais uma questão.
Vocês pretendem publicar? Vocês pretendem revisar esse material, disponibilizar alguma coisa? Porque você deu vários exemplos aí de universidades que disponibilizam. Isso é muito importante, porque eles sempre pedem aqui, os nossos participantes. Podemos reorganizar, a gente tem que pegar a versão, né, melhorada, eu penso que esteja nessa pastinha. Depois que a gente passou para né, o regime remoto e tudo, houve uma pequena desarticulação, porque o nosso público principal eram os intercambistas, e com o fechamento das fronteiras e tudo, os alunos que estavam aqui em aula foram embora. E o Brasil, né, fechou fronteiras, então a gente ficou um pouco, porque o Projeto Ler continuou com as ações e tudo remotamente, porque tinha o público migrante e refugiado direto. Isso. Então, nós retomamos, né, com aulas online. Então, assim, nós estamos revisitando, acho que é melhor, esse material, mas nós podemos também organizar e disponibilizar para vocês. Eu acho que é interessante para conhecer, porque o que a gente propõe aqui é isso, né? Esse contato com novos outros contextos, e assim, conhecer um novo material, assim, outros pesquisadores, eu acho que isso vai enriquecer muito. Tem um comentário aqui da Aileen, eu acredito. Ela parabeniza vocês, adorou tudo que vocês falaram e concorda sobre a necessidade de criar um ambiente que motive o aluno. E fala, né, dessa questão de sermos editores constantes assim, do nosso material. Não tem mais... Gente, fiquem à vontade. Quem quiser, eu vou falando, né? Eu falo muito. Quem quiser abrir o microfone, por favor... abrir a câmera também, fiquem à vontade para as perguntas, comentários. Nós ainda temos alguns minutinhos aqui. Se abrir a câmera, seria bom para tirar uma foto, para a gente ter um registro, né? Isso também. Quem quiser perguntar, comentar. Ninguém vai comentar, gente? Então, eu vou falar só mais uma coisa enquanto... Ah, não, pera, a Valquíria quer falar? Professora Valquíria? Seu microfone está desligado. Valquíria, o microfone. Você vai ter que voltar lá, volta um passo, que o meu estava sem câmera. Eu voltei um pouco, como se fosse entrar novamente, aí eu consegui. Professora Valquíria é parceira aí desde o início, e o interessante é que é uma equipe de professores, pesquisadores com longa experiência, e todos os monitores, né, alunos, doutorandos, mestrandos, é um grupo grande, e todos voluntários. Quer dizer, eu acho que o maior prêmio que a gente tem aí, é igual a Fernanda falou, é a aprendizagem, as experiências, né, com os outros, e a partir daí, algumas alunas que depois de serem monitoras e tutoras aqui, né, como eu falei, que além das aulas a gente também oferece a tutoria, passaram a disponibilizar como forma de trabalho mesmo, para serem remuneradas pessoas que tinham condição de pagar. Então, nós temos alguns alunos que passaram a se dedicar a aulas particulares, aulas de acordo com necessidades específicas dos alunos. O que eu queria retomar aí, né, que vocês falaram bastante, parabéns pela palestra, os dois, a conversa aí foi muito produtiva, e quando vocês falaram aí sobre as aulas serem meio assim, on demand, né, porque pela necessidade, né, de cada aluno, assim, aconteceram coisas muito engraçadas, né, às vezes. Eu lembro, no passado, a gente tinha um aluno do Canadá, não sei se vocês se lembram dele. Aí, chega um dia, ele falou assim, mas vocês não vão dar música pra gente, uma música do Sidney Magal, sabe? Eu esqueci o nome da música, mas era assim, engraçadíssimo. Aí trouxemos a música. Rosa Madalena, não? É essa? Sobre a Rosa Madalena?
É, a Santa Rosa Madalena, a própria. Não, meu sangue ferve por você. Ele falou, aquela do meu sangue ferve por você. Eu falei, vamos, trouxemos a música para ele. E É hoje, muito por exemplo, daqui a interessante. pouco a gente vai dar aula, né? Eu vou dar aula, a Isadora monitora, não sei nem se ela está aí, E mas a gente já vai trazer a música do João, que eu nem conhecia. Eu falei, Isadora, então você pega, que música, né? Às vezes de coisas mais dos jovens, a gente não conhece muito. Aí ela preparou lá a atividade com a música do João para a gente usar para o aluno lá, porque eles pediram, eles pedem sempre, né? O alemão Elisa apareceu na aula passada, já é muito querendo isso. interessante, Então, porque são jovens, né? Então, os nossos monitores não, se divertem também aí, né? não, com Nos ajudando certeza. a customizar esse material. E só uma coisa, E, a primeira turma, a gente tinha uma unidade sobre culinária, e nós fizemos um encontro no sábado, no final, foi mesmo. com um lanche coletivo e tudo de confraternização. Né? Então, assim, a Foi nossa mesmo. expectativa é de poder voltar a fazer isso, porque né, a pandemia desarticulou muitas coisas, né? Esse Com período de certeza. distanciamento. Então, a gente está voltando. As Verdade. aulas estão remotas, né? Estão remotas síncronas, mas a gente tem expectativa de voltar para o presencial. Ai, que bom, tomara, eu espero que quanto antes. Aqui também depende muito da universidade, do centro cultural, do público, porque a gente precisa adaptar muitas coisas, né? Mas tem uma questão aqui que a Cíntia colocou, ela pergunta que, com relação aos alunos hispanofalantes, né? Se vocês conseguiram catalogar os erros ou dúvidas mais comuns. Não, nós não chegamos a pensar, isso nunca nos ocupou, não. Como é que ela se chama? Cíntia. Cíntia, não nos preocupamos com isso, como eu falei, até porque as demandas, os interesses de aprendizagem eram muito diferentes, né? A gente tinha uma preocupação mais, por exemplo, com relação à escrita, quando os alunos desejavam fazer o CELP-BRAS, mas eram poucos, era um grupo muito pequenininho. Ou quando tinha uma demanda específica, como esse caso do estudante sírio, que precisava de trabalhar com resenha, então aí a gente olha mais essa questão da correção e tudo mais. Mas, no geral, nós não temos essa preocupação com avaliação, nem com a avaliação que eu digo assim, somativa, dar nota, nada disso. Tá? Agora, na revista escrita, essa que eu mencionei, que a Fernanda até já colocou aí no chat, tem um artigo de uma professora do Chile e tem, se não me engano, de um professor que está ensinando português na China, e eles discutem esses aspectos, sabe, porque são ações no bojo de um ensino mais regular, né, que tem uma institucionalização maior, porque o nosso curso entra na esfera da extensão, e não do ensino, porque os alunos têm as aulas regulares como estudantes da Minas. Então, a nossa esfera de atuação aí seria na extensão. Então, nesse aspecto, a gente não se preocupa com nem apontamento, nem assim, registro, mas é até uma dúvida interessante para a gente começar a observar se existem tipos de erros que são mais persistentes, mais pervasivos, e se a gente deve interferir mais nessa questão. O Giliard falou assim, a Ju, que foi nossa colega, ela está presente aqui, estudou sobre isso no mestrado. O Giliard está pedindo para você indicar a sua dissertação, Ju. Ah, que coisa boa! A Ju eu conheci a Juliana no Mais Médicos também, na primeira turma. E o Giliard acho que foi depois, né? Um tempinho depois. Isso, eu também a conheci no Mais Médicos. Nós somos amicíssimos. Eu estou aqui quietinha, ouvindo, prestigiando a fala de vocês, que estava ótima, está ótima. E o Giliard manda essa deixa, né? Que coisa boa, quero conhecer seu trabalho, Juliana. Não, ô Ju, coloca, por favor, eu acho interessante também para os nossos participantes. Vai abrindo redes, né? A gente vai tecendo redes aí por meio dessas referências. Como eu falei, olha, um ponto de partida aí foi a leitura da dissertação do Giliard, e eu comecei a conhecer autores, conhecer referências da área que
que me cativaram, né? Que me fisgaram. Então, isso é muito importante. Exatamente. A professora Viviane, inclusive, que você citou, nós trabalhamos juntos no MRE, né? Ela deu curso para a gente, que a gente agora tem, estamos em processo de harmonização de cursos e materiais didáticos dos centros culturais e dos leitorados também. Então, tem a proposta, né? Aí tem uma proposta específica para países hispanofalantes de elaboração, tem para o português como língua de herança, para quem gosta de capoeira, para quem faz capoeira, um curso voltado. São 5, e de literatura, e de países que têm o português como língua oficial. Então, são 5 propostas, e aí é um guia mesmo, né, para elaboração de material. E aí tem como marco teórico o quadro comum europeu, né, de referência, e também o CELPE-BRAS, que é o nosso... Norte, né? É um eixo aí condutor, exatamente, né, que a gente precisa considerar, né? Exatamente. A Flor, ela está parabenizando, achou muito interessante ver o trabalho que vocês realizaram, dizer que como é legal refletir sobre como preparar melhores materiais e adaptar aqueles disponíveis aos grupos, ao público-alvo. E, né, falando sobre essa questão, né, de modificar, repensar, readaptar para cada caso, né? Esse trabalho... Obrigada, Flor. Que a gente não desliga, né? Às vezes a gente está fim de semana passeando, vê alguma coisa, gente, eu posso usar isso. Tem que levar uns aqui. Minha bolsa andava cheia de panfletinhos de coisinhas. 24 horas. Mas depois depois quando a gente tiro vê fotos, o trabalho... que agora que temos tecnologia na sala de aula, né, por causa da pandemia, quando eu faço caminhada, tem umas lixeiras com algumas mensagens, né, sobre destinação do lixo de forma adequada. Eu levo meus alunos, trabalho, multimodalidade, higiene incidental, e aí nós vamos caminhando. Atenção o tempo todo, né, Gil? O tempo todo. O professor é assim, né? Exatamente. Eu procurei, desculpa, Fernanda, eu procurei aqui, eu estou no celular na reunião, eu procurei aqui no Google, eu não encontrei o link direto para a minha dissertação, mas o meu trabalho do mestrado foi análise e descrição dos erros de falantes de língua espanhola aprendendo o português. Olha que interessante. A partir dos textos do exame CELPE-BRAS. Então, desde o avançado, de quem teve a certificação avançado, até os não certificados, eu quantifiquei, qualifiquei e expliquei esses resultados na minha dissertação. Eu tentei achar o link aqui direto, mas não foi possível. Depois você nos manda o título. Ô Ju, faz o seguinte, você manda, a gente procura e eu mando por e-mail junto com o certificado. Aí eu mando por e-mail, ou então, se vocês posso linkar também como vai ficar gravado. Né? Linkar a dissertação também na apresentação de vocês no nosso canal. Porque aí, se alguém se interessar... Depois eu quero até pedir a apresentação de vocês para poder colocar na transmissão. Vamos sim. E aí, bom, para quem não segue, eu vou colocar aqui, depois vocês... E aí fica mais fácil. Nós já vamos pensar no 4º seminário de português como língua estrangeira, e aí já temos convidadas, né, Gil? Juliana. Exatamente. Fernanda. Pois é, não, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E aí, se quiser convidar algum professor aqui também do professorado, tem certeza que eles vão adorar. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Porque a gente aprende demais, né? Com as experiências. Vocês viram aí que, às vezes, a gente... Foi assim, eu me lembro da minha reação logo no início, quando eu comecei a perceber que o material parecia tão bacana. Nossa, tá... Quer dizer, a gente achava tão redondinho e começou. Eu falei assim, aí a gente tem que ter até como, né, como professor mesmo, até de língua materna, né, essa humildade de reconhecer que às vezes a gente se equivoca nas escolhas, se equivoca na elaboração, nos enunciados das avaliações. Quer dizer, há uma série de fatores interferentes, né, que a gente precisa considerar aí para ser bem-sucedido. Isso, não, e foi muito bom também vocês dividirem isso, né, de falar, porque às vezes a gente vê aí pesquisadores, colocam, não, nós fizemos isso,
e tivemos esse resultado e tal. E aí eu acho que, às vezes, dependendo do público, isso chega até a inibir. Nossa, nunca vou conseguir fazer isso. E colocar que também tem seus empecilhos, que às vezes todo mundo erra, e que isso é mais comum do que Isso. normal, né? Então, eu achei bacana também o relato, né? De achar que o Não é vida material de ia ser Facebook, maravilhoso. não. Não é vida de Facebook, não. É Exato, vida é de isso. pesquisador e professor. Isso mesmo, isso mesmo. Só um comentário final. Ah, e a Cíntia respondeu, agradeceu a informação sobre os erros, para pensar melhor sobre como elaborar o material também. Ok. Então, ficaremos aguardando aí o envio do material para linkar no vídeo. Tá certo. Gente, no mais, eu quero agradecer muito, professora Evângela, professor Giliardi. Eu adorei, eu falo que esses encontros, eles me fazem assim voltar no início da minha prática, repensar um monte de coisa, me dá vontade de reler outros textos, e eu acredito que todos os convidados também, porque eu acho que é para isso mesmo que esses encontros servem, para a gente refletir, para a gente discutir, conversar e fazer novos contatos também, né? Certamente. Então, eu queria agradecer Abrir o campo de visão para outras coisas, né? isso, né? Construir novas redes também. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, professora Valquíria, que está nos acompanhando desde o início. O próximo, né? O próximo encontro é da professora Valquíria. Na próxima quarta-feira, amanhã eu começo a divulgar. Agradecer a presença de todos. A Ju também está sempre com a gente, né, Ju? E todos. Agradecer a presença de todos os participantes aqui, de todos os inscritos. Não deixem de assinar a lista de presença, por favor. E nos vemos na próxima quarta-feira com a professora Valquíria. Eu vou deixar o Giliardi e a Evângela finalizarem aí para a gente e as despedidas finais aí. Então tá, gente, foi um prazer estar com vocês nesse momento aqui, desse bate-papo. Acho que o tom é esse mesmo, não é nada de palestra, né? É uma troca de experiências, né? Do que deu certo, do que não deu, do que a gente resolveu fazer, por quê. Então, isso é muito bacana. E eu acho que na educação, não que seja um campo de ensaio e erro, não é, mas nós temos que reconhecer, né, que nós não somos donos, detentores da verdade, não, e mesmo quando a gente está imbuído da melhor e da maior boa vontade de acertar, nós estamos, né, suscetíveis a falhas. Então, reconhecer e procurar e superar. Então, vocês viram que o nosso sentimento geral, depois desses anos, é de gratificação com o que nós conseguimos até agora e de esperança, expectativa com relação ao que podemos realizar aí. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também registro o agradecimento à presença de todos. Eu fiquei atento aqui, nós não tivemos 18 participantes do início até o fim, agora que deu uma quedinha, mas está nos finais, né? E é sempre um prazer poder dialogar, né, acerca das nossas experiências, e é sempre um aprendizado. E foi um prazer imenso dividir também essa noite com a minha amiga, mas professora Evângela, ser professora, não tem jeito, com todo respeito. E colega de assim, profissão, né, Gil? Colega de profissão, que é uma pessoa inspiradora mesmo, e é uma referência para mim enquanto ser humano e formadora, né? Então, deixo aqui meu abraço a todos, né? E desejo uma excelente noite e bom descanso a todos vocês. Obrigado, Fernanda. Espero poder estar presente na próxima semana para ouvir a Valquíria. Também tem muita coisa boa para contar. Tchau, gente. Um abraço, Fernanda. Tchau, Juliana. Prazer em conhecê-la. Obrigada, pessoal, pela Tchau, presença. Ju. Tchau, Obrigada. tchau, Valquíria. Tchau.